Olá, olha, a gente vive num mundo, né, com tanta mudança rápida, tanto desafio global, que às vezes a gente fica até meio perdido pensando no que fazer. Pois é um cenário complexo mesmo. E o curioso é que os materiais que a gente mergulhou para hoje, eles apontam para um caminho diferente, sabe? Um movimento forte que não foca tanto lá fora, mas aqui dentro, na transformação interna das pessoas. Exatamente. A aposta é que essa mudança individual pode ter um efeito cascata, né? Impactar o todo. E aí tem dois conceitos que pulam na nossa frente nesses textos. Revolução interior e despertar de consciências. Parecem ser bem centrais para essa ideia toda. Vamos tentar entender melhor o que as fontes dizem sobre isso. Vamos lá. Essa revolução interior, pelo que está descrito aqui, é tipo uma jornada bem profunda de autoconhecimento. Ah, não é só mudar de ideia, então? Não, vai além. É falado em autotranscendência, sabe? Uma revisão mesmo das emoções, dos pensamentos, daqueles padrões de comportamento que a gente nem percebe. É um mergulho para dentro para se entender e daí se transformar. Entendi. O mergulho. E o despertar de consciências vem junto, complementando. Funciona como se fosse uma expansão da nossa forma de ver as coisas. Expansão? Como assim? É sair daquele foco só no nosso umbigo, sabe? E começar a sacar a interdependência profunda que existe entre nós, com a natureza, com tudo, com o cosmos. Ah, a conexão entre tudo. Isso. E o fascinante, segundo os textos, é que quando essa ficha cai, quando essa visão mais ampla aparece, as ações mais compassivas, mais sustentáveis, elas surgem meio que naturalmente. Uma coisa puxa a outra, né? E no meio disso tudo aparece um termo que me deixou curiosa, metanoia. A origem grega, né? Metanos, algo como além da mente. Sim, é um termo forte. Lendo os meteriares, fiquei com a impressão de que essa tal metanoia é tipo a engrenagem principal por trás dessa revolução interna e do despertar. Não é só uma ideia, parece. Sei lá, um clique fundamental que acontece dentro da pessoa. Perfeito. A metanoia é descrita exatamente assim, como esse ponto de virada. E as fontes até detalham como esse processo geralmente acontece, sabe? Ah, é? Como? Bom, começa com um questionamento. Um questionamento corajoso das próprias crenças, aquelas coisas que a gente acredita sem nem pensar, né? E junto com isso, uma abertura real para novas formas de ver o mundo. Tipo, sair da caixinha mesmo. Exato. E isso leva a pessoa a buscar um autoconhecimento mais profundo. Tentar entender o que realmente move a gente, nossos medos, nossos condicionamentos, sabe? Uhum. Outra coisa chave que aparece é essa expansão da percepção para além da mente que só pensa no eu, no ego. Começar a perceber umas conexões mais sutis. E isso fica só na cabeça ou... Não, aí que está o ponto crucial. Essa mudança interna não fica só no plano das ideias. Ela transborda. Ela se manifesta em novos comportamentos, em atitudes mais alinhadas com os valores que estão surgindo. Ah, então a ação vem daí. Sim. Começa uma busca por propósito, por viver de um jeito que faça mais sentido com a essência da pessoa. E muitas vezes isso vem junto com uma sensação de conexão com algo maior. Pode ser o universo, os outros, uma dimensão mais espiritual. Faz sentido. Mas é importante notar, os textos batem na tecla de que isso não é um lugar onde se chega e pronto, acabou. É um processo contínuo de aprendizado, de evolução, sempre. Essa ideia da interconexão, do despertar, é muito potente. Mas fico pensando, como é que as fontes sugerem que isso vira ação concreta, diante dos problemas gigantes que a gente falou no começo, tipo crise do clima, desigualdade? É uma ótima pergunta. Porque sentir a conexão é uma coisa, né? Mas como isso se traduz em algo que realmente muda o jogo lá fora? Então, as fontes trazem alguns exemplos, sim. Falam de uma mudança de paradigma mesmo. Sair de uma mentalidade só de distrair, de consumir, sabe? E abraçar valores como sustentabilidade, empatia, colaboração de verdade. Tipo, mudar o foco do que é importante. Exato. E aí mencionam ações que são guiadas por uma ética mais ampla. Chegam a usar o termo cosmoética. Cosmoética, o que seria isso? Parece implicar uma responsabilidade que vai além só do humano, sabe? Que engloba o planeta, talvez até o cosmos. Um dos textos até dá um exemplo prático. Como decisões de investimento poderiam mudar totalmente para priorizar, sei lá, a regeneração ambiental, porque isso seria parte dessa ética maior. Nossa, isso é impactante. Mudar onde o dinheiro vai. Sim. E falam também em construir comunidades mais fortes, mais unidas.
baseadas em conexões reais, autênticas, e em liberar a criatividade para achar soluções novas para os problemas. Ah, interessante. A criatividade como fruto dessa mudança interna. Isso. Sugerem até que essa transformação pode gerar um novo tipo de líder. Um líder mais compassivo, mais inclusivo, focado no bem-estar de todo mundo. Um líder diferente do que a gente está acostumado a ver, talvez. Possivelmente. No fundo, a ideia é que o cuidado com o planeta, o cuidado com o outro, ele brota dessa consciência maior de que está todo mundo interligado. No mesmo barco, né? Entendi. A ação vem como consequência natural dessa percepção expandida. E é fundamental dizer que os materiais não pintam isso como uma utopia distante, um sonho impossível. Não. Não. Eles descrevem como movimentos, como percepções que já estão por aí, ganhando força. Claro, a jornada não é um passeio no parque. Imagino que não. Exige coragem, exige autenticidade e, como uma das fontes coloca bem direto, exige disposição para encarar as próprias sombras. Essa parte das sombras, isso me chama a atenção. Parece ser um baita obstáculo, né? Ter que olhar para o que a gente não gosta na gente. Sem dúvida. As fontes dão alguma dica de como superar isso? Ou indicam que talvez essa dificuldade limite o alcance dessa transformação para muita gente? Olha, as fontes reconhecem sim que é difícil. Não dão uma receita de bolo tipo, faça isso e pronto. Mas a ênfase está muito na autenticidade e na perseverança nesse processo individual. Então o próprio ato de tentar encarar já é parte da mudança? Exatamente. Encarar as sombras não é visto como um problema que impede, mas como parte essencial do caminho. É o processo de integrar tudo isso que leva a uma consciência mais inteira, mais plena. E, como consequência, a ações mais íntegras no mundo. Faz sentido. Integrar, não negar. Isso. E se a gente conecta isso tudo com um cenário maior, o potencial que está sendo descrito ali é o de um realinhamento profundo da nossa trajetória como humanidade, sabe? Começando de dentro para fora. Uau! Então, o que fica pra gente dessa nossa conversa, desse mergulho? A mensagem principal parece ser essa aposta forte, né? No realinhamento interno, na expansão da consciência, como caminhos poderosos para transformar positivamente não só a nossa vida, mas a realidade de todo mundo, do planeta. É isso aí. É quase um chamado pra gente olhar pra dentro como uma forma, talvez a forma mais potente e necessária de agir no mundo hoje. Exatamente. E o horizonte que esses materiais desenham é o de uma sociedade que poderia ser mais equilibrada, mais consciente, mais sustentável, onde o bem-estar de um não signifique o prejuízo do outro ou do planeta, sabe? Caminhando juntos. Uma visão esperançosa, apesar de tudo. Sim, é a promessa que está contida nessa transformação que começa no nível mais pessoal de cada um. Muito bom. E isso, pensando bem, deixa a gente com uma reflexão final, que vem direto do que a gente discutiu aqui. Considerando esse potencial todo da mudança interna para influenciar o coletivo, qual seria, assim, um primeiríssimo passo prático, por menor que seja, que alguém poderia dar hoje para começar essa jornada de metanoia, de autoconhecimento, olhando pela lente do que essas fontes apresentaram para a gente?